Oi, gente, vocês estão ouvindo agora? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, então. Qualquer coisa, vocês podem deixar as dúvidas aqui, tá? De algum exercício, se vocês tiveram, aí eu vou respondendo. Sim, a magia sempre funciona. Vocês podem deixar dúvida aqui, tá? Se vocês tiverem de alguma questão ou do conteúdo. Vocês conseguiram fazer os exercícios? Eu tô com a estufa ligada. Se fizer muito barulho, vocês me avisam, tá? Que aí eu desligo. Tá muito frio aqui. Vocês já tinham visto distribuição eletrônica na escola? Já. Uhum. Quando eu vi na escola, eu não entendi direito. Eu achava meio estranho, não fazia muito sentido pra mim. O Gabriel falou da 2, da 3, mas já entendeu por quê. Ok. Eu vou abrir o material e dar uma explicada numas coisas que eu acho importante, e aí depois eu posso resolver um exercício com vocês e tal. Tá. Aqui no início era só os conceitos da eletrosfera, né, que a gente já tinha visto na semana passada, que é a parte dentro do átomo onde os elétrons ficam nas órbitas, né? E aí, nas camadas ou níveis são sinônimos, tá? Dá para vocês escutarem tanto como camada quanto nível, nível de energia. A gente já tinha escutado falar dessas camadas na semana que a gente viu o estudo do átomo, com a evolução dos modelos atômicos, né? Aqui até fala que o físico dinamarquês Bohr, ele já falava em camadas ou orbitais, né, que os elétrons ficavam girando, mas a gente ainda não tinha visto direito ou estudado bem essas camadas, né. Então, aí nessa semana, a gente vai ver melhor, né, essas camadas, e essas camadas são basicamente os orbitaizinhos da eletrosfera, né? Então, a que está mais próxima do núcleo é a camada K, ou a primeira camada, dá para ser chamada das duas formas, e conforme elas vão, bom, avançando o número ou a letra, elas vão se distanciando do núcleo do átomo e aumentando em nível de energia também. Aí aqui quer dizer os números máximos de elétrons que cada camada pode suportar, que cabe em cada camada, digamos assim. Aí na primeira camada são 2 elétrons, a segunda camada 8, 18, 32, 32, 18. A gente escuta mais falar 8 do que 2, tá? Mas isso é meio que os estudantes de química e os químicos em geral, eles ainda não entraram num consenso quanto a se é 2 ou 8 na última camada. Mas eu escuto falar mais assim, em vestibular, em questão que seria 8, tá? Então seria 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. O número máximo de elétrons em cada camada. Isso vai tudo se interrelacionar com os subníveis de energia, tá? É meio complicado entender agora no início, talvez vocês confundam um pouco,
com nível de energia, camada e subnível, mas não é algo assim tão complicado. A gente tem que pensar que dentro de cada camada, dentro da camada K, dentro da camada L, dentro da camada M, vão ter subcamadas, digamos assim, ou subníveis, né, de energia. E esses subníveis vão ser o S, o P, o D e o F. E cada um desses subníveis também tem um número máximo de elétrons que pode caber dentro dele. Então, o subnível S são 2, o P são 6, o D são 10 e o F são 14. É uma PA de razão 4, se vocês dá pra ver, dá pra entender. Aí eu coloquei aqui uma frasezinha. Eu nunca usei essa frase, mas quando eu tava preparando o material, eu encontrei essa sopa de feijão de segunda a sexta, das 10 às 14. Quando eu li rápido, eu não entendi o de segunda a sexta, que aí seria o 2 e o 6. Meio lerda. Mas eu achei legal, só que conforme eu fui fazendo os exercícios, eu nunca precisei, porque eu meio que decorei isso, sabe? Que na S seriam 2 elétrons, na P seriam 6 elétrons, na D 10 elétrons e na F 14 elétrons. Então eu não precisei disso, mas quem achar que precisa, tá aqui, né? E aí aqui a gente já começa a entender um pouquinho mais sobre a distribuição eletrônica propriamente dita, porque aí ele começa a relacionar os níveis e camadas, níveis ou camadas, com os subníveis e os máximos de elétrons que cabem dentro de cada uma. Então, como na camada K o número de elétrons máximo é 2, um subnível que poderia estar aqui seria só o S, porque o S é o que possui número máximo de 2 elétrons. E esse 1 aqui na frente significa que é da primeira camada, primeiro nível de energia, tá? Então, como vocês podem ver, aqui tem um 1, aqui tem um 2, aqui tem um 3, um 4, 5, 6, 7. Assim como das camadas. Então, esse número representa a camada, tá? E os subníveis, aí eles vão seguindo essa lógica de nível de máximos elétrons que cabe dentro deles. Então, como na camada K são 2, o S seria o S, o subnível dentro dessa camada. Aí na L já são 8. Aí já dá para colocar o S e o P, porque o S são 2, o P são 6, somando dá 8. Na terceira camada são 18. Aí já dá S, P e D, porque é S2, P6, D10. E assim vai indo, tá? Aí dá para vocês verem que os subníveis da camada 4 e da camada 5 são iguais, diferenciando apenas o número, né, da camada, porque essa é a camada 4 e essa é a camada 5. Mas como ambos possuem 32 elétrons como número máximo, eles vão ter o subnível S, P, D e F preenchidos completamente, assim como a sexta camada vai ser igual à terceira e a sétima seria igual à segunda, né? Pelo menos foi assim que eu aprendi, mas hoje em dia os cientistas estão meio que discordando entre si é 2 ou 8 elétrons, tá? Aí essa é a relação entre nível de energia, né, nível ou camada, e subnível, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não. Continuar. Aí entra o Linus Pauling, né? Que foi o cara que interrelacionou essas coisas e ele, assim, meio que deu todos os passos e criou a sequência, né, das diagonais como para a gente conseguir fazer a distribuição eletrônica dos elementos. Mas esse aqui só tem como eles são ordenados e as flechinhas, né? Não tem os elétrons ao redor. Porque esses numerozinhos que vocês estão vendo aqui, esse 2, são os elétrons desse subnível. Então, eu peguei uma outra imagem aqui, ó, para mostrar para vocês.
E a gente tem que ir seguindo essa linha, tá? Então, seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 6p6, tá? Assim, esse aqui só tem a, a listrazinha, mas teria que ter a flechinha, né, pra vocês entenderem. Então, esse 1 aqui, 1, 2, 3, são os números das camadas, tá? Esse aqui é a camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. E as letras, o S, o P, o D e o F, são os subníveis, tá? E os numerozinhos são os elétrons que estão dentro de cada subnível. Tá? Escutei um barulhinho, não teve dúvida. Sempre entrando no negócio errado. Enfim. E é um nível crescente de energia. Quanto mais a gente vai fazendo a distribuição, vai aumentando a energia, tá? Aí tem um exemplo, né, do magnésio, que possui número atômico 12, número atômico igual ao número de prótons, igual ao número de elétrons, quando o elemento está no seu estado fundamental, a gente já tinha visto isso. Quando eu coloquei, né, dentro do material como faz a distribuição eletrônica de íons, mas eu vou falar melhor dela, porque eu achava meio complicadinha. E ele tem número atômico 12, né? O que a gente sabe que significa que ele possui 12 prótons e 12 elétrons, o magnésio. Então, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele, a gente vai começar, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E aí a gente tem que ir somando os numerozinhos dos elétrons, né? Para ver quando vai chegar no 12. E, por exemplo, se fosse 11, tá? Então, seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tá? Vocês diminuiriam um elétron daqui. Se fosse 10, vocês teriam que tirar 2 elétrons. Então, a gente não teria mais esse 3s2, seria só 1s2, 2s2, 2p6, tá? Não é algo tão complicado, mas a gente tem que entender certinho para na hora da prova conseguir produzir mesmo esse diagrama, porque a gente entendeu, não porque a gente decorou, sabe? Então, tem gente que decora a sequência, né? 1s2, 2s2 e tal, de tanto fazer. Mas é legal quando você entende o porquê, o que cada elemento aqui representa, porque aí você sempre vai poder fazer em qualquer prova, em qualquer lugar, porque você entendeu. Aí aqui eu coloquei mais um exemplo. Esse é um pouco maior. É o do vanádio 23. Mas aqui ele fala da distribuição eletrônica em subníveis de energia, que é a distribuição eletrônica do Linus Pauling, tá? E ele também fala da distribuição eletrônica por camadas. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Com esse 2, ele está querendo dizer camada K, ou primeira camada, totalmente preenchida. 8, camada L, segunda camada. 2, camada M, terceira camada, entendeu? Aí vocês podem contar, por exemplo, quantos elétrons tem esse cara, esse elemento, né, o magnésio, só pela distribuição eletrônica por camadas, porque aí seria 2 com 8, 10, com 2, 12. Então, esse é o por camadas e essa aqui é a distribuição eletrônica que normalmente eles pedem nas provas, né? Aí tá, daí teve o exemplo do vanádio, que é a mesma coisa, só ir seguindo as flechinhas na diagonal. Tem que lembrar das flechinhas, tá? E aqui tem mais alguns conceitos que eu não tinha falado ainda. Então, a ordem energética seria a distribuição eletrônica padrão, né? Que é essa que a gente viu. E tem a ordem geométrica, que aí a ordem cresce conforme as camadas crescem. Então, seria como se a gente colocasse uma linha horizontal aqui
e fosse seguindo assim, entendeu? E não na diagonal. Ele vai seguindo pelas camadas. Essa é a ordem geométrica. Esse conceito, pelo que eu lembro, nunca apareceu numa prova de vestibular pra mim, tá? Mas ele pode aparecer, mas assim, eu nunca vi cair ou cobrar, né? Algo assim. Pelo menos não nos vestibulares que eu fiz. Aí, número total de elétrons por camada, o nível, né? Aí, 2, 8, 11 e 2. Tá? Vejam que a camada M não foi totalmente preenchida. Seria 2, 8, 18. Aí, o número de elétrons no subnível mais energético. Aí, isso aqui é importante, tá? Diferenciar o número de elétrons no subnível mais energético para o número de elétrons no subnível mais externo, tá? Porque isso depois, esse último aqui do subnível mais externo, vai entrar como um conceito chamado camada de valência, que na aula de tabela periódica vocês vão entender um pouco melhor com ligações químicas, o porquê do local que cada elemento está na tabela periódica é importante, se ele está mais perto do nível da família 1 ou 2, ou da família 4, 5, 6, 7, 8, tá? Com as ligações, os elétrons na última camada. Mas isso aqui vai ser mais na aula de tabela periódica, tá? Eu não quis colocar agora, senão seria bastante coisa para explicar. E na aula de tabela periódica a gente vê isso, tá? E fica melhor, porque daí tem a tabela e tal. Mas esse negócio de camada de valência, a gente vai ver melhor daí na aula de tabela periódica, tá? Mas enfim. Aí o número de elétrons do subnível mais energético seria assim, é o último subnível que é preenchido. Então, como nesse caso aqui, vamos voltar. Ele está falando do vanádio 23. A distribuição eletrônica do vanádio 23 terminou em 3D3, tá? Esse foi o último subnível. Então, ele está perguntando qual foi o número de elétrons no subnível mais energético. E aí, está falando que assim, o número de elétrons presente nesse subnível é 3, né? Não é tão difícil de entender. Só que a gente tem que entender que vai ser sempre o último, tá? O subnível mais energético é sempre o último. O que é diferente do número de elétrons no subnível mais externo, tá? Porque o mais externo vai ser a última camada. Então, por exemplo, aqui, a última camada não foi a 3D10, foi a 4S2. Porque a 4 é uma camada mais externa do que a 3, tá? Mas aí isso não tem nada a ver com o subnível mais energético, que o subnível mais energético é sempre o último a ser preenchido, tá? Seguindo a distribuição do Linus Pauling. Aí aqui tem outro exemplo do bário 56, é maior, né? Esse vai até o 6S2. Aqui. Aqui são exatamente as mesmas coisas que a gente viu antes, tá? E aí aqui são a distribuição eletrônica dos íons. Eu vou ver se tem alguma pergunta. Nenhuma pergunta. Ok. Beleza. A distribuição eletrônica dos íons, a gente vai fazer ela, tá, ó, aqui tem 2 passos, né, para tentar deixar mais básico o que tem que ser feito. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do elemento normal. Vamos tentar achar um exemplo aqui. O íon cádmio mais 2. Cátion bivalente. Cádmio. Ele tem essa distribuição aqui, tá? Mas eu tô tentando achar quantos elétrons ele teria na fase normal dele. Ai, meu Deus, peraí. Aqui. Aqui. O estado fundamental do cádmio é possuir um número atômico de 48,
tá? Então, essa seria a distribuição eletrônica do cádmio. Tem aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3e10, 4p6, 5s2, 4d10, tá? 48. Aí você vai lá, quando você vê que é um íon, como tá aqui, né? Você tem que pensar no número atômico normal. Se ele não fosse um íon, como seria a distribuição eletrônica dele? Aí você faz a distribuição eletrônica dele, né? Que a gente viu aqui. Aí depois você, né, tem que entender se ele ganhou ou perdeu elétrons. Lembra que eu já tinha explicado íons para vocês? Quando você é um cátion, significa que você perdeu elétrons. E quando você é um ânion, significa que você ganhou elétrons. Então aqui a gente vê que é um cátion, né? Então ele perdeu quanto? 2 elétrons. Beleza. Aí a gente vai ter que tirar 2 elétrons de algum lugar dessa distribuição aqui. E aí a gente tem que saber que a regra é tirar sempre tirar os elétrons sempre do subnível mais energético. Não, peraí, confundi. No subnível mais externo, tá? O que vai ficar mais distante do núcleo. Não é do subnível mais energético. Porque, ó, se fosse do subnível mais energético, seria o último. Subnível mais energético é sempre o último, tá? Seria do 4D10 e aí ele ficaria com 4D8. Mas não é no subnível mais energético. É no subnível mais externo, que seria o 5S2, porque o 5, a camada 5 está mais longe do núcleo do que a camada 4, tá? Então, quando a gente tem um íon, T sempre na camada mais externa, tá? Tanto para adicionar elétrons, quanto para tirar elétrons. Então, aí a gente vai comparar essa distribuição aqui de quando ele era o cádmio, estava no seu estado fundamental. Essa daqui, quando ele é um íon. A gente vê que fica tudo igual: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3e10, 4p6. Depois do 4p6, deveria vir o 5s2. Camada 5, subnível S, 2 elétrons. Como a gente tem que tirar exatamente 2 elétrons, a gente tira tudo isso e só coloca o 4d10 depois, tá? Se fosse tirar um elétron só, aí ficaria 5s1, tá? Entre o 4p6 e o 4d10 ainda estaria o 5s1. Sempre vai depender de quanto você vai ter que tirar ou quanto você vai ter que adicionar, tá? Aqui também falam, por outro lado, se fosse um ânion, iríamos acrescentar elétrons nesse subnível mais externo. Tá, vamos ver se tem perguntas. Espero que tenha ficado de boa para vocês entenderem. Não tem perguntas. Ok. Aqui. Eu acho que eu vou resolver as questões com vocês, aí depois, se vocês quiserem que eu faça mais alguma coisa, vocês podem falar. Eu ia colocar números quânticos junto com essa aula. Mas números quânticos eu achei meio complicado, porque é um negócio meio específico. E naquela apostila, né, que tem do Pró-Universidade, se eu não me engano, esse é o nome, ele separa os módulos de distribuição eletrônica com o módulo dos números quânticos. Aí eu preferi separar também. Aí na semana que vem a gente pode fazer, tipo, uma revisãozinha não na semana que vem, porque a semana que vem é a Pietra, na outra semana. Aí eu coloco o conteúdo, né, de números quânticos e junto dele eu coloco uma ou duas questões de distribuição eletrônica para vocês fazerem uma revisão já. Tá? Ok. Os exercícios, assim, eu peguei de vestibulares, tá? Mas nesse conteúdo, normalmente não é tão difícil. Quando você entende, sabe? Quando vocês entenderam e conseguem fazer a distribuição sozinhos, aí fica fácil, tá? Aqui ele tá pedindo para fazer a distribuição eletrônica do bário.
que tem 56 elétrons. E assim, a primeira coisa que eu faria, que eu faço, né, que eu fazia quando fazia vestibular, era contar os elétrons. Contar os numerozinhos para ver se fechava o 56. Porque às vezes a gente pode, sei lá, dar um branco e tu esquece da ordem. Depois do 3P6, será que vem 3D10 ou 4S2, sabe? Então, aí eu contava os elétrons e via, né, se poderia dar 56. Por exemplo, vamos pegar a letra D. Aqui já tem 10, 10, 10, já dá 30. Aí aqui tem mais 6, 36, 38, 40, 46, 48, 50, 56. Esse dá. Esse fechou. Mas, ó, aí, o que que eu fazia? Eu comparava com. Tipo, se a gente for comparar com a letra C, ele vai ser todo igual, ó. 2, 2, 6, 2, 6, 10, 2, 6, 10, 12. Então, esse aqui tem 58 elétrons. E não pode, tem que ser 56. Então, aí, só por isso você já consegue eliminar a C, sabe? Sem necessariamente fazer a distribuição eletrônica. Claro que a gente tem que fazer para treinar, né? Mas essas coisas eu gostava de fazer porque ajudavam, tá? Então, se a gente for pegar a distribuição eletrônica aqui, eu vou diminuir ela. Peraí. Diminuir ela para caber junto com o material, para eu fazer com vocês. Sumiu. Ai, gente, que tristeza, não sei mexer direito no meu próprio computador. Tá, voltou. Tá. C56, né? Então seria 1S2, 2S2, 2P6. Aqui já deu 10 elétrons. Aí, 2S2, 3P6, 4S2. 20 elétrons. 3D10, 30. 4P6, 36. 4S2, 38. 4D10, 48. Aqui dá para ver ali, quando a gente for ver as alternativas, que depois do 3P6 tem que vir o 4S2. Aí a gente vê ali. A C a gente já tinha tirado, porque mistura os. Aumenta, né, o número de elétrons. E depois do 3P6, olha o que todas as alternativas, quase todas, né, menos uma, coloca. Depois do 3P6, a letra A coloca 3D10, a letra B coloca 4S2 e as outras duas também colocam 3D10. Então, três dessas alternativas colocam 3D10 depois do 3P6. E a gente pode ver que depois do 3P6 é o 4S2. Então, só com isso a gente já consegue saber que a alternativa certa é a letra B. Aí depois é só contar, né, para ver se dá 56 mesmo. 10, 20, 30, 36, 38, 40, 8, 50, 56, certinho. Letra B. Aí é 2. Ao realizar a distribuição eletrônica do titânio, que possível número atômico igual a 22, que possui número atômico igual a 22, descobre-se que seu subnível mais energético e os elétrons distribuídos nele são dados por. Então, ele quer o último, a última camada com o último subnível e o elétron, tá? É isso que ele quer. Então, vamos lá. Se a gente fizer, tem que dar 22, tá? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Com isso dá 20, ó. 2, 2, 4, 6, 10, né? 12, 8, 20. Então, para ser 22,
vai ser 3D2, né? Não 3D10, por exemplo. Porque só precisa de mais 2 aqui. Então, a resposta 3D2. D. 3. Qual a distribuição eletrônica em camadas do átomo de ferro? Aqui, lembra que eu tinha falado para vocês? Que o número que tá, o maior número, né? Sempre, assim, normalmente ele aparece em cima e é o número de massa, né? Eu já tinha falado para vocês, porque o número de massa é a soma do número atômico com o número de nêutrons. Então, o maior número sempre vai ser o número de massa. E o número de baixo é o número atômico, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, quando o átomo está no seu estado fundamental e não de íon. Então, ele quer a distribuição eletrônica de um átomo com 26 elétrons. E aí, a distribuição eletrônica em camadas. Então, é só a gente ir vendo se elas vão ser preenchidas de forma certinha, né? Tem que dar 26 também, então, se for somar, esse aqui dá. Ó, aqui dá 10, 20, 22. Esse já não dá. 10, 12. 22 também. Aqui 10. 22. Cara, ó, a B e a C dá 22 a soma. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô fazendo, né? Porque isso aqui são elétrons. Esses números correspondem a números de elétrons. E ele quer uma distribuição eletrônica de um cara que tem 26 elétrons. Então, distribuídos nisso aqui, se somados, tem que fechar 26. Eu não tô fazendo. Eu tô resolvendo a questão como se eu fosse fazer, como se eu estivesse fazendo vestibular, tá? Porque depois eu faço essa aqui, como se a gente tivesse que fazer a distribuição eletrônica mesmo, tá? Mas essa aqui passa demais, olha. Essa aqui dá tipo 10, 28, 30, 48, 56. Dá 56. Essa aqui é para a letra D é para confundir quem acha que tem que fazer distribuição eletrônica com o número de massa. Não, é com o número de elétrons, porque é distribuição eletrônica, distribuição dos elétrons, tá? E aí, essa aqui é a que sobra, né? Essa aqui dá 8 com 2 dá 10, 24, 25, 26. Então é a letra E. Mas eu fiz por soma. Se fosse fazer pela distribuição, a gente ia 2s2, 1s2, desculpa, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aqui deu 20. E ó, a primeira camada foi preenchida totalmente, a segunda preenchida totalmente, a terceira não vai ser preenchida totalmente porque a gente já usou o 3s2, 3p6, mas como são 26, a gente vai parar no 3d6, tá? Então, a terceira camada vai ficar com 6, 6, 12, 14, ó, exatamente como tá aqui. E na quarta camada a gente vai ter usado o 4s2, que é seguindo essa diagonalzinha aqui. Essa fazendo a distribuição. E também dava para fazer por soma, né? 4. O átomo de um número químico, de um elemento químico, tem 14 elétrons no terceiro nível energético. O número atômico desse elemento é. O que a gente tem que ver aqui? O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível. Ele está pedindo o número atômico. Beleza. Acho que vocês viram que eu coloquei o gabarito junto, né? Tipo, logo depois eu normalmente colocava. Colocava em outro material. Tá. Esse aqui. Ele tá falando que no terceiro nível, ou camada, que é a M, tem 14 elétrons. Tá? E aí ele pede para você fazer a distribuição eletrônica. Tá? É isso que tá falando. Aí eu passei de. Tá. Desculpa, gente.
Beleza, então se ele falou que na terceira camada tem 14 elétrons, a gente vai lá e faz a distribuição eletrônica e depois soma o número total de elétrons para descobrir o número atômico, né? O número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Daí tá. 14. Tem que ter 14. Beleza. Então a gente faria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aqui, na terceira camada, já deu 8. Tá? E ele tá falando que tem que dar 14. Então. Ai, peraí. Aqui. Então, a gente já usou o 3p6 e o 3s2. E deu 8. Aí, para dar 14, tem que somar com 6 aqui, né? 6 com 6, 12, 14. Então, seria 3d6. Então, a distribuição desse cara é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, a gente tem que. Aí, agora, a gente já sabe a distribuição eletrônica dele. A gente tem que somar todos os elétrons e ver quanto dá essa soma final para saber quanto de número atômico esse cara tem. Então, aqui dá 10, com 10, com 6. Daí dá 26. Cadê? E a última, aí ele fala de um. Ele conta uma história, né? Ele tá contextualizando. E aí ele fala que tem um elemento que tem essa distribuição eletrônica aqui. E ele pede o número de camadas e o número de elétrons mais energético para o ítrio. Então, aí, olha só. O número de camadas, a gente pode ver aqui que ele vai até a quinta camada, né? Então, ele vai ter 5 camadas. Então, você fica entre B e D. E ele pede o número de elétrons mais energéticos. O número de elétrons mais energéticos é sempre nesse cara aqui, no último. Tá? Então, aí a gente vê qual númerozinho tá aqui. 1. Tem um elétron na camada mais energética. Então, a resposta certa é a letra B. 5 camadas e um elétron na camada mais energética. Tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu entrar aqui no chat. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem que eu responda mais alguma coisa? Vocês acharam que entenderam direito esse conteúdo? Ah, ai, que bom que vocês entenderam. Tá bom. Então, deixa eu ver o que é. Tá, ficou bem claro para todo mundo. E vocês falaram que conseguiram fazer os exercícios, né? Todos. E tá, então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida e ficou claro para todo mundo, acho que a gente pode terminar um pouquinho antes. Aí vocês vão ter uns minutinhos aí para descansar para a próxima aula. E eu tô gostando de dar aula para vocês. Eu ainda fico meio nervosa, porque tem algumas coisas alguns conteúdos que eu não entendi, alguns conceitos, sabe? Tipo, eu conseguia resolver a prova de vestibular, mas eu ficava insegura quando eu ia explicar para alguém. Até eu entendia para mim, sabe? Mas, assim, formular todo um pensamento para explicar para alguém, eu achava isso meio complicado. Mas eu tô gostando É a primeira vez, né, que eu tô dando aula no projeto, primeiro semestre, né? E aí eu tô me sentindo mais confiante a cada aula. Ai, que bom que vocês estão entendendo.
Aí vocês já viram como que tá sendo as aulas de química, né? Uma semana daí sou eu e na outra semana é a prof. Pietra. Aí, como tem três frentes de química, né, naquela apostila, aí a gente tá dando conteúdos diferentes. Tipo, eu tô dando química geral e ela já tá entrando em físico-química e depois tem a química orgânica, tá? Então, aí a gente tá tentando não deixar tudo dentro de uma frente só, sabe? Porque também a gente não sabe o que vai acontecer, né, nas próximas semanas e tal. Aí eu tô dando química geral. E talvez aí, quando eu termine química geral, talvez ela termine físico-química também, e aí a gente dê química orgânica juntas. Mas aí na semana que vem é ela e na outra eu volto, tá? Espero que vocês tenham uma boa semana de estudos e que esteja todo mundo bem, né? Porque Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão tendo ciclones e chuva e vento e um monte de coisa. Então espero que vocês estejam bem e conseguindo estudar também, tá? Então, até a outra semana e bons estudos.